Nesse momento você pode se sentar. As crianças podem estar tomando as suas salas. Boa noite, igreja. Um louvor desse, nós só não vamos embora porque tem algo a mais ainda de Deus para a sua vida. Que Deus possa falar ao seu coração essa noite, através dessa palavra, dessa mensagem, assim como Ele tem falado comigo durante essa semana, tem falado de uma maneira muito forte. Hoje eu quero pensar com vocês, falar com vocês a respeito da vida de Davi. É interessante a gente, quando pensa em Davi, a gente lembra de quê? De muita coisa. Até essa semana, durante o almoço, a Merle falou: você já tem a mensagem para domingo? Eu falei: se não mudar nada, vai ser sobre Davi. E o Felipe já falou: aquele que atirou a pedra, matou o gigante e tal. Eu falei: é esse mesmo, esse é o Davi. O que mais que a gente lembra quando pensa no rei Davi? E a gente lembra que ele foi um guerreiro valente, lutou com tantos homens, tantas lutas. Quando jovem, lutou com urso, com leões. É um homem, até nesse episódio com Golias, ele falou: vocês vêm contra mim com espada, com armas, mas eu vou em nome de Deus. Ele sabia realmente, exatamente quem que era o Deus dele, a quem ele servia, e quem que ele era em Deus, a certeza que ele tinha. Ele também era um músico, escreveu vários salmos, hinos, e até o rei Saul, quando estava em depressão, estava deprimido pela ausência de Deus na vida dele, ele chamava Davi, que tocava harpa, então aí ele se acalmava. Esse era o rei Davi. Mas eu quero falar de uma história um pouco triste da vida de Davi. Uma história onde é que ele decepciona a Deus, algo que me chamou muita atenção. E eu fiz essa pergunta para mim: eu tenho decepcionado a Deus? Davi decepcionou a Deus. Eu tenho decepcionado a Deus? Com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço, que eu falo. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 12. Segunda Samuel 12, versículo 16 em diante. Diz assim: Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Ele entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. E quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa.
Depois foi à casa de Deus o Senhor e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu, mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém, ele nunca voltará para mim. Então a gente vai vendo aqui, a gente vê um Davi desanimado, né, depressivo, um Davi triste, jogado ao chão, né, no palavreado de hoje, um Davi detonado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, está aí 7 dias sem comer, né, sem falar com ninguém. Imagine a cabeça desse homem, né, o que se passa. E por que Davi está dessa forma assim? Por que é que ele estava desse jeito? O que levou ele ao fundo do poço? O que fez desse homem tão valente, homem amigo de Deus, ficar nessa situação? A gente vai voltar um pouco no capítulo 11, volta no capítulo 11, versículo 1, no capítulo anterior. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou Joabe, os seus oficiais e o exército israelita que fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Vemos aqui, a palavra de Deus nos fala que era um período de guerra, onde os reis iam em frente de batalha, mas Davi resolveu ficar em Jerusalém, ao invés de liderar os seus homens. E numa tarde aqui, ele tirou aquele tradicional mini cochilo, acordou, deu uma volta na sacada, no terraço do palácio, e viu uma mulher. A Bíblia fala que uma bonita, uma linda mulher, tomando banho. E talvez Davi olhou e deu aquela segunda olhada. Acho que aí foi a porta aberta para o pecado se instalar na vida dele. Nesse segundo olhar, o desejo dele conhecer essa mulher, ele pediu informações a respeito dela. Até aí tudo bem. Afinal de contas, ele era o rei, uma mulher bonita. Só que aí ele soube quem era o pai dessa mulher, e ele soube que ela era casada. Seu marido tinha nome, Urias, soldado. Só que mesmo assim, Davi manda buscar essa mulher e tem relações com ela. Como a gente fala hoje em dia, deu ruim, não deu? Deu ruim para Davi. Um homem que era amigo de Deus, um homem que até então andava nos caminhos do Senhor, seguia os mandamentos. Talvez um homem que ia na igreja, se fosse hoje, um homem que participava de alguma célula, tinha bons costumes, mas se rendeu ao pecado. E a partir daí ele se tornou um adúltero. Eu quero enfatizar aqui a questão do pecado. Com o pecado realmente não podemos brincar. Eu aprendo também nessa passagem aqui que eu preciso cuidar aonde eu estou fixando os meus olhos. O que eu estou olhando no meu dia a dia? Facilidade que nós temos do celular, de um computador na mão. Aonde você tem fixado os seus olhos no teu dia a dia?
O que eu estou pensando, o que minha cabeça tem pensado no dia a dia? O que eu estou fazendo no meu tempo vago, como Davi? Davi estava no terraço, ele não tinha ido para a luta. Talvez o lugar dele fosse à frente dos seus soldados, mas ele preferiu ficar em casa. Descanso, tudo bem, mas a cabeça dele, o que ela estava pensando? O pecado, ele faz, a gente vai ver aqui que o pecado faz com que a pessoa vá se afundando na lama. Para piorar a situação, essa mulher engravidou, o que estava ruim piorou mais ainda para Davi. E como o pecado, como eu falei, ele nos arrasta para a lama, o pecado não brinca de ser pecado, é algo sério. O pecado não brinca de ser pecado. Davi faz o quê? Tenta uma estratégia. Davi fala, não, eu vou... Depois você pode ler em casa do versículo 6 até o final desse capítulo 11. Davi pensa, eu vou pegar e vou falar para esse Urias voltar para casa, ele vai dormir com a esposa dele. E com certeza ela está grávida e vai achar que é dele o filho e ficou por isso, meu pecado está de boa. Ninguém vai saber nada e está tudo tranquilo. Você sabe quando aquela mentirinha que a gente faz, que daí faz outra para encobrir, que faz outra para encobrir e vai nos arrastando para a lama? É isso que Davi fez. Só que Urias, ele não contava que Urias voltou da guerra, mas em vez de ir para casa, o que ele fez? Ele dormiu no portão do palácio, junto com os soldados. Você vai ver nesse capítulo 11 aqui. De tão fiel que ele era ao rei. Ele dormiu no portão do palácio. Aí, como o diabo tem um plano B para os pecadores, o que ele fez? Falou, não, então eu vou mandar ele para frente de batalha. Coloque Urias lá de para-choque da guerra, lá na frente. E assim foi, e assim Urias morreu. Então agora, o que estava péssimo, conseguiu piorar mais um pouco ainda. Ficou pior ainda. Davi, agora de amigo de Deus, ele vira um adúltero, ele vira um homicida e um hipócrita. No final do capítulo 11, ele fala, mas a guerra é assim mesmo, eu não sei quem vai morrer, quem volta vivo, quem não volta. E acabou por isso. É ele que colocou Urias naquela situação. E a gente vai ver no final do capítulo 11, no último pedaço aqui, na segunda metade do versículo 27. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Deus tem gostado das minhas atitudes, é a pergunta que eu fiz e te faço também. Deus tem gostado das suas atitudes, daquilo que você tem feito? Vamos seguir no capítulo 12. Olha o que Deus faz. Manda Natã falar com Davi. A gente vai ler um pouco ainda. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. E certo dia chegou um visitante à casa do homem rico, e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar a refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. E Natã olha para ele e fala: esse homem é você. É isto que o Senhor diz, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel.
e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você o rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, ele teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez coisa tão horrível? Você fez com Urias, o que você fez com Urias, o heteu, né, que ele fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. Então Natan vem e conta uma historinha para Davi, pega o emocional de Davi. Davi fala: esse homem tem que morrer. E Natan responde: esse homem é você mesmo. Que coisa horrível que você fez. Sabe aquela sensação de pecado escondido? Que estou de boa, ninguém viu nada, estou tranquilo. Davi só esqueceu que com Deus não tem jeitinho. Deus sabia do pecado. E no versículo 13 e 14, então Davi fala: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Sabe algo que eu não entendia? A gente sempre escuta falar, eu escutei muito por várias vezes, ouvi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem amigo de Deus. Mas como Deus é amigo de um homem que faz algo como esse pecado, de adultério, de homicídio? Como que Deus é amigo? Talvez, eu entendi lendo esse texto, talvez seja pela forma com que Davi se arrepende profundamente. Além de se arrepender profundamente, pedir perdão, ele não volta a praticar o mesmo erro. Ele não volta a pecar 2 vezes no mesmo erro. Sabe aquele pecado que a gente comete e até se arrepende, pede perdão, mas amanhã ou semana que vem, volta a fazer de novo, e pede perdão, e de novo. Isso não acontecia com Davi. Talvez por isso que Davi seja um homem amigo de Deus. Deus perdoou o pecado de Davi, assim como Ele perdoou o meu pecado, o seu pecado. Porém, as responsabilidades do pecado, as consequências dos pecados, essa continua conosco. Essa é nossa. Somos limpos do pecado, porém as consequências, sem chance. Então a gente leu primeiro que no início que Davi estava acabado, jogado no chão, muito triste. E é justamente nesse contexto, seu filho com Batseba está morrendo. Consequência do pecado. Com pecado não se brinca. Mas a gente viu semana passada, que o sangue de Jesus nos perdoa. Com toda certeza nos perdoa. Mas lembre-se que a consequência continua sendo nossa. Davi orou, Davi jejuou, fez o propósito com Deus para salvar o menino. Adiantou? Não adiantou. Não teve jeito. Muitas vezes nós oramos, nós jejuamos, nós choramos e as coisas parecem que não mudam. A gente precisa refletir sobre as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo. Só que Davi, ele teve atitudes aqui que o levaram próximos de Deus novamente. Aí podem nos levar também. É sobre isso que eu quero falar alguns pontos agora no versículo 20. O versículo 20 fala assim: então Davi se levantou do chão. Se levantou do chão. Parece simples, Se levantou do chão. Ele fala, pergunta: o menino morreu? Não, morreu sim. Então não tem mais o que eu fazer. Não tem o que eu fazer. O máximo que pode acontecer é eu ir até ele. Mas ele
não vêm mais até mim. Então não tem mais o que eu fazer, eu preciso voltar a viver, eu preciso fazer as minhas coisas, fazer da maneira certa. Eu preciso encarar a minha realidade. E talvez pessoas aqui estejam passando por momentos, por situações de desânimo, de tristeza, de uma forma figurativa, talvez estão jogados, estão prostrados ao chão. Mas Davi nos mostra que precisamos levantar. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Deus nos fala que o chão não é o nosso lugar. É isso que a gente está vendo. O teu lugar é de pé. Fale para a pessoa do seu lado, o chão não é o seu lugar. O chão não é o seu lugar. Falar é fácil, né? Você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. Com certeza eu não sei, mas nós temos um Deus que sabe, tem prazer em mudar a realidade, a história das nossas vidas, com toda certeza. Mas lembrando que eu preciso fazer a minha parte. Salmos 40, versículo 2, escrito pelo próprio Davi, no 1 ele fala assim, esperei com paciência. No versículo 2, Deus tirou-me da cova perigosa, de um poço de lama, e Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus pés. Ficar em pé, firmar os passos, esperar em Deus, fazer a minha parte. Aqui fala que nós precisamos esperar com paciência. Davi fez a parte dele. E Deus o tirou da cova, colocou ele numa rocha, firmou os pés. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer. Porque se você estiver numa situação ruim, tem mudado alguma coisa, você ficar chorando? Ou chorando por algo do passado, muda alguma coisa? Não muda. Então, levante do chão. Atitudes novas, com certeza vão gerar resultados novos. Atitudes novas, faça diferente. Ainda no versículo 20, depois dele se levantar, o que ele fez? Ele tomou banho. Tomou banho. Ah, mas o que tem a ver um banho, tomar banho? Tomou um banho. E o banho, eles nos falam de limpeza, de renovo, de purificação, não é verdade? Se você pensar um banho. Fale para a pessoa do seu lado, tome um banho, se purifique. Eu sei que você está limpo, está cheiroso aí, cheirosa. Sabe, mas se a gente analisar, Deus fez algo, mas o banho é por nossa conta. Deus está lá de chuveiro, mas você tem que abrir o registro para tomar o teu banho. Deus tem prazer em te limpar, mas você tem que entrar debaixo do chuveiro, é isso. A gente tem que cumprir com o propósito. O banho ele é tão individual que tem pessoas que nem gostam do banho, né? Mas eu quero te falar que banho é coisa séria. É muito sério. Porque você imagina no ponto espiritual, você não tomar banho, você vai ficando com a sujeira, com o pecado que vai se agarrando à sua vida, você vai se acostumando com o pecado. Sabe, uma pessoa que não toma banho, ela vai se acostumando com a sujeira e acha que está limpa, e o pecado é a mesma coisa. Uma pessoa que vai pecando, ela não se limpa, não pede perdão, não se arrepende, amanhã mais um pecadinho, mais outro pecado, e assim por diante. É muito sério. Você já escutou, sabe o diabo, o Satanás? Ele tem um apelido que qual que é? Encardido. Quem já ouviu? Encardido. Por que encardido? Porque ele é alguém limpo? Não. Ele é alguém que joga sujo, é alguém que anda na lama, é alguém que está na sujeira o tempo todo e quer levar todos que ele conseguir para a lama. Satanás, o encardido. É quando você trabalha o dia inteiro, fica suado e volta para casa, o que é a primeira coisa que você quer fazer? Tomar um banho, não é verdade?
Você pode fazer uma viagem do dia inteiro dentro de um carro com ar-condicionado, chegar no hotel, chegar em casa. O que você quer fazer por primeiro? Tomar um banho. A sensação que você está sujo, pelos ambientes que você foi, os ambientes que você entrou, dá uma sensação de... E o banho liberta, o banho faz com que relaxe, com que a pessoa descanse. Sabe aquele futebolzinho que os homens jogam durante a semana? Lá funciona assim, tem 4 times e só 2 jogos de colete para usar. Aí dá o primeiro jogo e a segunda turma vai entrar e tem que trocar os coletes. O time que vai sair, o cara já vem com o colete pingando assim. Você nem precisa suar mais porque ele já vem suado. Ele vem pingando o colete, você tem que colocar aquele colete e vai jogar o seu futebol. Você passa o jogo, volta para casa, o que você quer fazer por primeiro? Tomar banho. Né, André? Tomar banho. E há pessoas que suam bastante, né? Então, o versículo 20, ele fala que ele ficou de pé, ele se levantou, ele tomou banho, penteou os cabelos, outra versão fala que se perfumou, ele ficou melhor do que ele estava. Mas ele fala também que ele trocou de roupa. Davi trocou de roupa. O que tem agora trocar de roupa, né? Mas trocar de roupa, ou as roupas, as vestimentas na Bíblia, ela fala de momentos, falam de estações, de ocasiões. Quantas vezes na Bíblia a gente lê que a pessoa, quando estava de luto ou triste, ela rasgava as vestes, ela se vestia com roupas de saco, panos de saco, que simbolizava a tristeza, o luto. Gênesis 35, versículo 2. Gênesis 35, versículo 2, fala assim, versículo 1. E Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Olha só, purifiquem-se, fiquem limpos, tomem banho. E o que mais? E vistam roupas limpas. Roupas limpas. E aqui a gente viu que isso aqui significado um sinal de algo novo que Deus prometeu. Troquem as roupas, vamos para um novo momento das nossas vidas. Vamos nos apossar das bênçãos que Deus tem para nós. Troque suas roupas, se preparem para uma nova estação. As estações também nos falam e nos ditam, principalmente no sul, que roupa que a gente vai usar. Cada estação a gente vai mudando. Talvez você precise trocar de roupas que mudem o seu humor, sua alegria, a sua visão, o seu momento com Deus. Fale para a pessoa do seu lado: há uma nova estação para a sua vida. Vai chegar a nova estação para a sua vida. Amém? E depois que ele trocou as roupas, ele foi para a casa de Deus e o adorou. Ele se levantou, tomou banho, trocou de roupa. Aí ele foi para a casa de Deus e o adorou. Sabe, Davi, ele não esqueceu de quem Deus é. O Bruno comentou aqui no testemunho dele de José, né? Quando a mulher de Potifar, ela se ofereceu para ele, ele falou: como eu vou fazer isso? Como eu vou trair ao Senhor? Ele estava firme, com os olhos fixos, com o pensamento
puro, certo. Davi não, Davi deixou-se levar pela emoção, pelo desejo. Então ele foi para a casa de Deus e o adorou. E aí talvez ele fala para nós essa noite, para a gente adorar a Deus com todo o nosso ser. E entender que é em Deus que está a nossa verdadeira alegria, nossa verdadeira paz, nossa verdadeira vida. Tudo está em Deus. Somos pecadores? Somos falhos? Somos. Mas devemos nos lembrar de nos arrepender e voltar para Deus. Não necessariamente é estar aqui na igreja, mas é ter um tempo de intimidade com Deus, é estar com Deus, pensar em Deus, estar com a cabeça vazia, estar sem fazer nada, pense em Deus, se ocupe com coisas de Deus. E eu vejo também que não podemos esperar, como Davi, talvez depois da coisa acontecida, ele pensou em Deus e voltar, mas devemos fazer isso. Mas talvez nós não possamos esperar um momento ruim para voltar ou para vir à igreja para buscar a Deus. E as nossas situações, a circunstância da nossa vida, ela também não pode determinar se eu vou ou não vou para a igreja, se eu vou ou não vou buscar a Deus. Não é aquilo que eu estou passando no momento que pode determinar, eu vou para Deus, eu não vou. Não pode ser. Então Deus, Ele espera um posicionamento nosso. Isaías 61, 10 fala assim: nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que Deus, o Senhor, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Ele nos vestiu, a gente vai se alegrar, vai orar, vai louvar a Deus, porque Ele nos vestiu com a capa da vitória. Com a roupa da vitória, com a capa da vitória, aliás, e com a roupa da salvação. Cantaremos a Ele. Nossa adoração deve ser real. O Senhor já tem te abençoado? Creio que sim. Você já tem motivo para adorar a Deus. E por último, Davi lembrou que em casa ele tinha uma esposa, que essa esposa era a mãe do menino que morreu. A esposa também era mãe. E muitas vezes nós somos egoístas, assim como o Matias falou, e a gente se importar com o próximo, com a família. Muitas vezes nos importamos, nos pensamos só na nossa vida, nos nossos afazeres, nos nossos problemas, e esquecemos que ao nosso lado tem alguém talvez sofrendo também. Então Davi voltou para casa, consolou a sua esposa. Minha pergunta: como você tem voltado para a sua casa todos os dias? Como você tem voltado para o seu lar? Você sente prazer em voltar para casa? Sabe, depois da presença com Deus, eu acho que a nossa casa deve ser o melhor lugar que a gente queira estar. Nossa casa. Talvez que você não seja como eu, uma pessoa que tempos atrás enrolava para chegar em casa, ficava no trabalho, ficava aqui, ficava lá, porque não sentia prazer em voltar para casa. Nós devemos sentir vontade em voltar para casa. Se não tiver essa vontade, algo está errado, com toda certeza. Algo não está bem. Nós estamos fazendo um curso de noivos com um casal aqui da igreja, passando um material. E no primeiro encontro, que a gente tem um pouquinho do curso Alianças ainda, no primeiro encontro, eu perguntei a idade dele e dela, desse casal, um casal abençoado. E eu falei, 23, 25, me desculpe aí. Eu perguntei, até que idade vocês querem ficar vivos? Até
que idade que você quer viver? 80 anos. Outros 70 e alguma coisa. Mas enfim, é a idade que eles querem viver, menos esse ano, a idade deles, porque eles vão casar esse ano, em nome de Jesus. Deu uma média de 55 anos de casados, se Deus assim permitir, ou mais, mas digamos que seja esse o tempo. Perguntei para eles, como vocês querem viver esses 55 anos de casado? 55 anos, é uma vida. Como vocês querem viver? Vocês querem viver como uma família, com alguém que se ama, com alguém que se respeita? Como vocês querem? É algo que precisa impactar as nossas vidas, nós precisamos pensar sobre isso. Vocês querem viver como um time que joga junto para o mesmo lado? Ou vocês querem ser um casal que vive com birra, com ciúmes, com brigas, com mau exemplo, incomodando os vizinhos, incomodando sei lá quem? Foi muito boa essa conversa, de arrancada assim do curso. Mas é muito bom para a gente pensar. Daí a gente vê, a gente ouve que tem muitos casais vivendo dessa forma. É triste. Deus, no casamento, Ele fala até que a morte os separe. Então, tente viver bem com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Olha só no versículo 24, desse capítulo 12, 2 Samuel. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Então, o que aconteceu com Davi e a esposa? Tiveram um filho. O filho simplesmente foi Salomão. Salomão. Salomão, o amado de Deus, aquele que ainda fará coisas maiores, um homem que foi talvez o homem mais rico da história, um homem próspero, um homem extremamente sábio, pediu sabedoria para Deus. E o seu Salomão vai chegar também, amém? Fale para a pessoa do seu lado, o seu Salomão está a caminho. A equipe de louvor, por favor. Então, que essa semana, o seu posicionamento a partir de hoje, lembre de não ficar prostrado ao chão, lembre-se de ficar de pé, lembre-se que não adianta chorar por coisas do passado. Tome banho, se purifique, limpe-se, troque suas roupas, creia que você vai entrar em um novo momento da sua vida. Não esqueça, adore a Deus, adore a Deus, louve a Deus. O seu Salomão está a caminho. Acho que você podia colocar de pé, estamos falando de ficar de pé, já fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos, vá tendo uma conversa com o Senhor também. Vai colocando aquilo que Deus tem falado com você. Obrigado, Deus, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, que a Tua misericórdia, Pai, ela tem se renovado a cada manhã em nossas vidas. Que é somente pelo Teu amor e essa Tua misericórdia que nós não somos consumidos, ó Pai. Senhor, que nós possamos entender exatamente aquilo que precisamos fazer e como podemos nos posicionar para que as Suas promessas sejam cumpridas em nossas vidas, Senhor. Pai, que possamos viver em sabedoria todos os dias. Que o passado seja tirado, que seja completamente limpo, com um banho que purifica. Que o Senhor
nos vista realmente com a roupa da salvação. Pai, eu oro para que Teu Santo Espírito fale a cada um de nós. Lembrando que aqui não tem ninguém tão perfeito que não precise da Tua graça, do Teu perdão. Assim também como não tem ninguém tão ruim que não mereça. Porque sabemos do Teu amor, Senhor. Continue conosco, que a nossa mente, os nossos corações, os nossos olhos possam estar guardados pelo Senhor. É que a Tua paz, o Teu amor venha nos acompanhar por mais essa semana, Senhor. Assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. No silêncio, no sossego, eu sei que Tu és Deus. No secreto, quando busco a Ti, restauras meu ser. Eu te seguirei, sempre eu te servirei, não há outro, não há outro.
possa realmente ser essa nossa declaração, que não há nada nem ninguém para nós como Jesus. E que você tenha uma boa semana, uma semana abençoada. Dê um abraço nas pessoas que estão ao seu redor e uma ótima semana a todos.